Então, no início até parecia um relacionamento normal, mas com o tempo pequenas manipulações começaram a aparecer. Ele se colocava como vítima o tempo todo, evitava assumir responsabilidade e me fazia sentir culpada por tudo. Eu achava que era eu que estava errada, que precisava ser mais compreensiva, mas a verdade é que ele me usava para sustentar emocional e financeiramente também, enquanto eu acabava me anulando cada vez mais. Então, assim, eu acabei chegando no ponto de não me reconhecer mais. Ele me dizia que eu era feia, que meu nariz era grande, que eu precisava de botox. E o pior é que eu acreditei. Gastei dinheiro com procedimentos estéticos, marquei uma cirurgia plástica, tentando me encaixar em um padrão que ele dizia ser o ideal. Mas no fundo, eu sabia que eu não fazia isso por mim, e sim para provar algo a ele. Isso fez eu perceber o quanto eu havia perdido o meu poder pessoal. Ele menosprezava a minha espiritualidade, fazia eu me sentir boba por acreditar na minha conexão com os mestres e na minha intuição. E eu fui me fechando, me desacreditando. E foi aí que eu comecei a perder minha essência. Quando a gente vive com alguém que nos rebaixa o tempo todo, acabamos nos afastando do nosso próprio brilho, da nossa divina presença, né? Ele usava essa manipulação com o meu filho para justificar o fato dele não querer trabalhar, por exemplo. Como eu sustentava tudo, ele dizia que eu só pensava em dinheiro, que eu era materialista, quando na verdade eu só queria um lar seguro para o meu filho. Ele invertia os papéis para me fazer sentir culpada, para que eu aceitasse aquela situação sem questionar. Ele dizia que eu não podia trabalhar porque precisava cuidar do Theo, ele justificava o fato dele não trabalhar porque precisava cuidar do meu filho, mas na verdade isso era apenas uma desculpa para ele continuar na zona de conforto. Ele queria manter o meu filho sempre por perto para justificar a falta de atitude dele. Ele sugava o meu filho, né, energeticamente. Era uma forma de manipular a situação e me manter presa naquela dinâmica. Então, assim, o nascimento do meu filho, né? Enquanto eu estava grávida, eu me sentia vulnerável e percebia que ele me dominasse, né? Tipo assim, eu acabava permitindo que ele me dominasse porque eu me sentia vulnerável, né? Uma mulher que está grávida e tem o pai ali por perto do filho e aquele receio, né, de é importante o pai estar perto, o pai acompanhar, né? E também eu me sentia mais fragilizada, né? Mas quando meu filho nasceu, algo dentro de mim mudou. Eu virei uma leoa. Eu não podia mais permitir aquele tipo de abuso. Eu passei a questionar ele mais, a confrontar ele. E aí foi que as brigas começaram a ficar insuportáveis. A relação se tornou impossível de ser sustentada. Quando que o casamento terminou? O casamento terminou, assim, teve um fato ocorrido, assim, que foi, assim, a gota d'água pra mim, assim, que foi quando ele fez um juramento de castidade. Ele fez uma promessa de castidade para Deus, dizendo que ele ia, né, ser celibatário, né? Ele fez um pacto de celibato. E ele falou, é isso, na minha vida eu vou ser celibatário, a gente pode continuar casado, mas eu vou ser celibatário, e é isso. E eu comecei, aquilo pra mim, assim, foi avassalador, eu não esperava por isso, sabe? Eu queria dar um lar estável pro meu filho, mas de repente eu me vi sozinha, tendo que recomeçar. Ao mesmo tempo, isso foi uma libertação também, né? Era a chance que eu precisava para me reconstruir. Então ele saiu de casa e foi morar no templo, né? Para realmente, falei, é isso que você quer? Então vai virar brahmachari, vai morar no templo e viver sua vida, né? E daí o que aconteceu? Ele sempre me fazia sentir materialista. Então volta e meia ele dizia assim, por que você não doa isso? Tá sobrando aqui em casa. Por que você não doa aquilo pro templo? Por que você não doa aquilo para aquela pessoa? E ele sempre me provocando e dizendo, por que você não dá isso para alguém? Porque eu falei para aquela pessoa que você poderia dar isso. Eu pensei, mas por que você falou para uma pessoa que você poderia dar algo que não é seu, né? Tipo, é bem típico de narcisista fazer isso, né? E aí eu terminei esse casamento numa sensação assim de que eu era egoísta, de que eu era uma pessoa materialista. E todos aqueles objetos que eu tinha dentro de casa, além de trazerem lembranças dele, né, e ele se sentir um pouco
dono daquilo, apesar dele não ser dono de nada, né? Eu simplesmente, a partir do momento que eu terminei o relacionamento e eu falei, vou embora até dessa casa, dessa cidade, eu doei tudo pro templo, móveis, eletrodomésticos, pertences, tudo. Eu deixei tudo para trás, porque eu queria me libertar daquela energia. Era um recomeço completo, um renascimento, né? Eu não tinha medo, eu tava assim mostrando para Deus assim, Deus, eu não tenho medo da escassez, eu não tenho medo de não recuperar tudo de novo. Eu estou neste momento entregando tudo que eu tenho para reafirmar a minha fé, a minha confiança de que eu vou recuperar tudo de volta na minha vida, tudo. Então, assim, o que aconteceu e como que a terapia transformacional me ajudou a resgatar esses fractais perdidos no tempo e espaço? Porque, assim, muitas partes minhas ficaram presas nesse relacionamento muito tempo depois que eu já tinha terminado. Então, assim, muitos fractais meus ficaram espalhados pelo tempo, principalmente na última casa onde eu morei com ele. E foi através da terapia transformacional que eu consegui resgatar esses fractais, que eu consegui reunir todas essas partes minhas que ficaram perdidas nas dores que eu vivi. Então, assim, por mais que eu tivesse já num novo relacionamento com uma pessoa maravilhosa, que inclusive foi um presente de Deus na minha vida, né, que me apareceu assim, teve situações que eu tive que acessar o meu registro akáshico, né? E como eu faço na terapia transformacional, eu não acesso só vidas passadas, eu acesso a presente encarnação, a gente verifica todos os momentos em que a gente sofreu traumas, né? Emoções que a gente não conseguiu trabalhar, ou situações. E eu fui lá naquela casa que eu morei com ele, e aquela casa, engraçado, o meu fractal estava lá, era uma mulher perdida. A casa estava toda escura, vazia, sem nenhum móvel, vazia completamente, não tinha ninguém. E só estava lá uma mulher. E ela andava, olhava pelas janelas, ela sentava num canto, daí olhava pela janela, sentava no outro canto. Ela não sabia o que ela estava fazendo ali. Ela estava perdida, sem saber para onde ir. E ela estava ainda ligada àquela casa, àquela situação. É como se, assim, foi uma situação, naquele momento da minha vida, que é como se tudo tivesse desmoronado, que tudo que eu sonhei, de tudo que eu planejei para minha vida, tivesse sido destruído completamente. E eu ainda estava presa naquele estado de choque, naquela situação, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Tipo, eu sozinha com meu filho, sem nada, vou me mudar para uma nova cidade, tipo assim, nada, não tinha nada, sabe? E eu falei, gente, e agora, né? Então foi muito trabalho de terapia transformacional e por Deus, né, que eu já tinha canalizado a terapia, eu já era canalizadora da Grande Fraternidade Branca. E olha, nem por isso eu não, né, isso não foi o suficiente para me tornar imune a esse tipo de abordagem, por exemplo, do narcisista, porque um narcisista apareceu na minha vida, eu casei com ele, tive um filho com ele. Então, assim, todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de relacionamento, porque a gente carrega medos, traumas, situações que a gente viveu. E essas situações podem fazer com que a gente se conecte a esses relacionamentos para que a gente tenha que curar. Então, assim, eu carreguei muita mágoa, por muito tempo, sim. Mas hoje eu vejo isso como uma oportunidade de fortalecimento, porque, gente, eu já passei por muita coisa. E isso que eu passei foi só para me tornar mais forte, porque para eu conseguir me reerguer disso, e como eu já tinha me reerguido de várias outras coisas que eu passei na minha vida, é como assim, pô, já sofri tudo que eu tinha que sofrer, ainda mais isso, mais uma coisa aconteceu, eu encontrei forças e me reergui. E foi com certeza a terapia transformacional que me ajudou, porque sem esses fractais resgatados de todos os momentos, de todas as situações que eu passei com ele, eu não conseguiria, tá? Então, por exemplo, momentos em que ele olhava pra mim e falava assim, nossa, pare de frangir a testa, porque essa ruga tá aparecendo no meio da tua sobrancelha. Aí outra hora ele falava pra mim, se você não usar o Botox, eu não vou conseguir ficar casado com você porque eu não consigo olhar na tua cara. Então, assim, teve vezes que eu acordava no meio, ele olhava na minha cara e ele fazia cara feia porque dizia que eu não conseguia olhar na minha cara. Chegou ao ponto de eu me olhar no espelho e eu me achar feia, eu me achar horrível. Chegou ao ponto de eu começar a me culpar, de eu me sentir culpada. Então, assim, gente, foi uma confusão na minha cabeça absurda.
que ele criou, né? E eu me deixei passar por essa situação. Enfim, né? Foi um processo que passou, mas eu quero deixar o alerta aqui, gente, porque eu sei que tem muita mulher que passa por isso. E assim, na época que eu passava, eu não sabia nem o que era narcisismo, nem sabia o que significava isso, né? E a gente não sabe, ninguém me falou, ninguém me mostrou, né? Então eu não fazia ideia, eu achava que ele era vítima. Ai, coitado, ele tem muita sensibilidade, ele tem problema, ele deve ter traumas de infância. E eu tinha pena, sempre querendo ajudar. Então, assim, acho que o ponto mais importante, assim, que foi, vou dizer, claro, teve um ponto bem crucial, que foi quando eu falei, cara, sai da minha casa, tchau, né? Que foi quando eu morava em Sorocaba e ele falou que ele virou celibatário, né? E engraçado que um pouco antes apareceu um cachorro abandonado, e eu sempre fui a minha vida inteira de resgatar cachorro abandonado da rua, né? Eu resgatava, tratava, cuidava, castrava, depois eu fazia lar temporário ou pagava hotelzinho e ia em feirinhas de adoção, enfim, até que o cachorro conseguisse encontrar um lar, né? E esse cachorro apareceu, imagina, eu morava dentro de um condomínio em Sorocaba e apareceu um cachorrinho pretinho, pequenininho, e ele deitou no meu tapetinho da porta e ficou lá, dormindo por vários dias, assim, 2 dias. Eu falei, cara, pode entrar, que é a tua casa, venha, tipo assim, se deixar, vou recolher todos os cachorros. E ele não aceitou na época, né? Ele falou, não, eu não quero esse cachorro. Eu falei, não tô perguntando se você quer. Quem sustenta essa casa sou eu, você é hóspede, você não tem que querer nada. Então ali eu já tinha entrado naquele despertar, eu já sabia com quem que eu tava lidando, entendeu? Eu não sabia o que significava narcisista, mas eu sabia quem ele era, e eu assim, não tava nem preocupada se ele fosse embora e tava me fazendo um favor. Então, eu falei, não, o cachorro fica. Então, em vários momentos, ele falava assim, ai, não aguento esse cachorro. Eu falei, então você é convidado a sair, e o cachorro fica. Ele falou, se o cachorro não sair, eu saio. Eu falei, então pode sair, a porta tá aberta. Então, em vários momentos, eu convidava ele a sair, ele falava, vai. Até o momento que ele falou, não, eu vou virar celibatário, eu vou morar no templo. Eu falei, por favor, vai, né? Tipo assim. Enfim, mas é engraçado porque esse cachorro foi algo que marcou muito a minha vida, assim, é bem um ícone da minha vida, porque assim, na época eu morava em Sorocaba e lá tinha o templo de Narasimha, né, que é uma deidade hindu, que é uma encarnação de Narayana, de Deus, né, e essa deidade hindu, ele é o protetor dos devotos, né, então ele é como se fosse um leão, assim, né, um guardião. E eu dei o nome desse cachorro de Hariné. E Hariné é um dos nomes sagrados de Narasimha, né? Quando a gente fala todos os nomes de Narasimha, que são 108 nomes de Narasimha, que são as energias na qual ele vibra, um dos nomes de Narasimha é Hariné. E por que Hariné? Porque Hariné significa removedor dos obstáculos. Então, eu não sei porquê, acho que por inspiração divina eu coloquei o nome do cachorro de Hariné, e na minha cabeça eu sabia que ele ia ser o cachorro que ia trazer energia de Narasimha para minha casa, para remover esse obstáculo na minha vida, que era esse narcisista com quem eu vivia. E isso deu certo, graças a Deus, deu tudo certo. E depois, né, ocorreram várias situações milagrosas, assim, que apareceram na minha vida, graças ao meu guru, né, ele estava presente na minha vida o tempo todo, me inspirando, me guiando, e eu tenho certeza que foi ele que tirou esse peso da minha vida, foi ele que levou embora esse narcisista da minha vida, até porque ele foi iniciado como brahmacharya do meu guru, né? E várias pessoas que já estavam esperando anos para virar brahmachari, e o meu Gurudev não formou as pessoas brahmachari, não os iniciou como brahmachari, mas ele não fazia nenhum ano que ele estava morando no templo e o meu Guruji iniciou ele como brahmachari. E eu recebi aquilo como um presente para mim. Para mim aquilo foi um presente para mim. É como se fosse, nossa, Michele, tô fazendo isso por você, vai, voa, mulher, voa, segue o seu propósito, volta a canalizar, volta a se conectar com o teu brilho, segue seu propósito de ajudar as pessoas, as mulheres, enfim. Então, assim, tudo que aconteceu foi muito lindo, e em vários momentos que eu estava casada com ele, eu sentia Guruji me falando assim, calma, minha filha, calma, tá quase acabando o teu sofrimento. Calma, tá quase acabando o teu sofrimento. Guruji me tirou de Curitiba, me levou morar em Lorena, no interior de São Paulo. Depois ele me levou morar em Sorocaba.
só para que ele ficasse mais próximo do templo, para que dessa forma Guruji conseguisse me ajudar e levar ele definitivamente para longe da minha vida. Então foi assim um presente maravilhoso que Guruji me deu, uma libertação mesmo da minha vida. E depois, como se não bastasse, né, todos os presentes que Guruji me deu, ainda ele me trouxe meu marido, né? Porque ele apareceu na minha vida num momento muito importante, meu marido. E no momento que foi justamente nessa fase, né, que eu já tinha me separado, mas eu estava lá em Sorocaba e eu não tinha nada, eu não tinha emprego, não tinha dinheiro, eu tinha meu filho para sustentar, pagar escola, pagar aluguel e não tinha nada. E o pai dele, narcisista, não pagava nada e não ajudava nada, porque ele era vítima, ele que precisava ser ajudado, né, como qualquer narcisista. Não assumia as responsabilidades, como qualquer narcisista também. Então, assim, nesse momento foi que meu marido apareceu na minha vida, meu marido atual, que eu vou casar. E ele foi um presente de Guruji, porque, assim, é claro, eu não queria nenhum relacionamento, eu tava, assim, traumatizada de relacionamento. Mas, engraçado, eu conheci uma questão muito curiosa, que era assim, um dia eu estava no templo de Narasimha, em Sorocaba, fazendo uma roda de chanting. E eu fechei os olhos, né? E o meu marido atual estava sentado na roda de chanting. Era a primeira vez que ele ia lá. Ele não é hindu, nada. Era a primeira vez que ele ia. Ele apareceu lá, convidado por uma outra pessoa. E eu fechei meus olhos e visualizei. Olhei para Narasimha e falei: Narasimha, me ajuda, Narasimha, me ajuda a consertar a minha vida, botar tudo nos eixos, tá tudo bagunçado, não sei o que eu faço, né? E aí apareceu uma visão para mim, e essa visão foi de eu vestida de noiva numa cerimônia de casamento hindu, e o Bruno, né, que é o meu futuro marido agora, também vestido de noivo numa cerimônia de casamento hindu, em frente a Guruji, e no ashram da Alemanha, né, que é onde é a sede da Bhakti Marga. E eu tive aquela visão assim, eu falei: não, que é isso? Não, para com isso. Eu nunca tinha nem sequer conversado com o Bruno, meu marido. Falei: que é isso? Eu não quero homem nenhum, não quero nada e tal. Mas enfim, né? É Deus que manda. Então, assim, o que aconteceu depois foram situações muita coincidência, muitos milagres aconteceram depois disso. E a ponto, tipo, da casa que eu morava alugada ser alagada, tipo, estourou lá um telhado, entrou água pelo sótão, alagou tudo. Aí eu não tinha pra onde ir, meus móveis molharam todos, tipo assim, eu passei por umas situações bem complicadas. E quem me ajudou foi o Bruno. Então, assim, e quando o Bruno vinha me ajudar, eu olhava na cara dele e eu via o rosto de Guruji. E eu pegava, fechava o olho assim e falava: não, peraí, que estranho. Não é Guruji, que isso? Daí abri o olho de novo, daí não era mais o Guruji. Daí volta e meia eu fechava o olho de novo, era o rosto de Guruji, não o rosto dele. Eu falei: não, o Guruji tá me mostrando que é ele, sabe? Então, assim, eu só aceitei, né, claro, começar um relacionamento com ele porque Guruji me empurrou pra ele, assim, né, tipo, é ele. E me deu todas as certezas e seguranças de que é esse caminho que eu deveria seguir. Então, assim, foi uma bênção maravilhosa, né? Então, assim, o que eu quero dizer, assim, primeiro, assim, que aqui você me perguntou, né, a reconexão espiritual, né? Então, assim, foi através da espiritualidade que eu reencontrei a minha essência, que eu me curei, consegui transformar a minha dor em força, porque foram várias sessões de terapia transformacional que eu fiz comigo mesma para resgatar os meus fractais, mas foi também a fé que me tirou daquela situação, foi a fé, a confiança, né? A fé em Deus, né? Porque o meu guru, para mim, é Deus, né? É uma manifestação de Deus na minha vida, na Terra, né? E ele faz com que eu consiga sentir o amor divino. Então, foi a partir do momento que eu me conectei com a energia do meu guru, do meu mestre, que eu me entreguei para Deus e falei: confia, sabe? Ele só dizia para mim assim: confia, minha filha, eu tô resolvendo a tua vida, calma, eu vou resolver, calma, tudo vai dar certo, vai, ainda não é a hora, calma, tudo vai dar certo, é no momento certo. Gente, ele arquitetou tudo na minha vida, ele arquitetou os fatos, as pessoas, as situações, os lugares, tudo para tirar aquela pessoa da minha vida e para eu me resgatar, para eu renascer. Então, assim, o maior aprendizado de tudo isso que eu quero dizer para todas as mulheres, tá? É que ninguém
pode tirar de você quem você realmente é. Ninguém. E se você tá num relacionamento onde você precisa se diminuir, isso não é amor. A verdadeira conexão é aquela que te fortalece, tá? Lembre-se disso, tá? Você não precisa continuar aonde dói. O recomeço pode ser assustador, mas é ali que você vai reencontrar a sua luz. A sua essência vale mais do que qualquer relacionamento que te apaga. É isso que eu quero falar pra vocês. E assim, obrigada por esse momento, por essa conversa aqui, de eu poder, né, colocar isso. Eu realmente não tinha nunca compartilhado com ninguém essa minha experiência, né? Mas eu acho que agora é o momento, porque hoje, justamente no dia de hoje, eu vou no cartório marcar a data do meu casamento e pra mim é como se fosse assim uma virada de chave. E a partir do momento que meu marido atual, meu futuro marido, falou pra mim assim, o que você acha da gente casar e tal, né? Nossa, desde que ele falou isso pra mim, que foi assim, uns 3, 4 meses atrás, eu entrei num processo de curas muito intensas, muito intensas. Então assim, eu me conectei com várias mulheres, várias fractais minhas, não só dessa encarnação, mas de outras, que passaram por situações de abuso, de sofrimento, pedindo me ajuda, me resgata, me cura. Faça isso por nós, se valorize, se permita, seja feliz, sabe? Eu tinha medo, né? Eu falava, não, eu não vou, pode dar errado, e o meu filho, o que vai ser, sabe? Então, assim, a convivência com uma pessoa narcisista, ela pode tirar tudo de você enquanto você tá com ela. Mas, a partir do momento que você decide tirar ela da sua vida e dar um passo pra frente, e que você, assim, primeira coisa, você aceita que ela nunca vai mudar, nunca. Então é uma perda de tempo completa você permanecer com aquela pessoa. A partir do momento que você coloca isso na sua vida, você faz a virada de chave, tira ela da sua vida e você vai resgatar tudo que você era. Tudo, não tenha medo, você vai resgatar tudo que você era. Tudo que você perdeu, você vai resgatar. Ninguém pode tirar de você quem você realmente é, tá bom? Então, acho que essa é a última mensagem que eu quero deixar aqui e dar um grande beijo às minhas seguidoras. Quero também falar para quem não conhece ainda meu livro sobre o Sagrado Feminino, Deixe Nascer a Sua Deusa, um resgate do Sagrado Feminino. Está convidada a conhecer e adquirir o livro se quiser. É um valor bem baixo, tá bem acessível, justamente para que todas as mulheres tenham acesso. Com certeza, gente, por eu ser um agente do despertar, né, para as mulheres e para as pessoas, eu sou muito alvo de todo esse tipo de influência, né? Então, obviamente que tinha situações kármicas a serem resolvidas ali dessa relação, tinha questões de, com certeza, energias obsessivas e negativas que colocaram essa pessoa na minha vida para derrubar o meu trabalho, para atrapalhar o meu trabalho da luz, com certeza também. Mas eu não me deixo derrubar e eu vou transformar todos os desafios que forem colocados no meu caminho em oportunidades de sabedoria, de elevação espiritual e de mestria. E agora eu consegui transcender e vou marcar a data do meu casamento. E assim, isso pra mim é um marco. É um marco da virada de chave de uma pessoa que conseguiu se libertar do narcisista. E é isso que eu quero deixar pra todo mundo aqui, que por mais que muitas mulheres não sabem o que é narcisista, não sabem o que significa isso, né? Vocês podem, ao ver esse vídeo, essa entrevista, vocês se identificarem, né? Vocês falarem, nossa, mas eu me relaciono com uma pessoa assim. E muitas vezes pode não ser o seu marido, né? Mas pode ser o seu filho, pode ser o seu pai ou sua mãe, pode ser um irmão, um amigo. Então preste atenção, você não é obrigado a estar com pessoas que te fazem mal, certo? Um grande beijo para todo mundo e gratidão por essa oportunidade.